Olá, começa agora o programa Silvana Rezende. É muito bom poder contar com a sua companhia. Você que está aí como colaborador, como empresário, como empreendedor. Nós queremos aqui cada vez mais passar informações para que você tenha sucesso. Sucesso, gente, não significa só dinheiro, não. Sucesso significa realmente você estar feliz com a vida que você está levando, seja na empresa que é tua, seja na empresa onde você é funcionário, mas acima de tudo, que você esteja realizado enquanto pessoa. E é claro, se você está realizado enquanto pessoa, profissionalmente, você também poderá estar, porque uma coisa alavanca a outra. E hoje, então, nós temos mais um exemplo para você, de alguém que deixou de ser funcionário para ser dono do seu próprio negócio, para empreender. Nosso convidado de hoje é o empresário Fernando Barbosa. Como vai, Fernando? Seja bem-vindo, sente-se, fique à vontade. Fernando, você tem uma história realmente aí de superação, não é isso? Você trabalhava no mercado financeiro, não é? Quantos bancos você trabalhou? 6 bancos. Em 6 bancos. Você gostava dessa área? Sim, sem dúvida. Uma área que era uma atuação constante, dia e noite, pensava e acordava pensando em banco, no mercado financeiro, sempre tentando melhorar e se capacitar e crescer nesse mercado. Agora, o que te fez, na verdade, deixar esse mercado para ser dono do próprio negócio? Existe aquela história, né? O jardim do vizinho é sempre mais verde que o nosso. E no mercado eu sempre trabalhei com empresários, na verdade, atendia sempre empresas, atuava no mercado de pessoas jurídicas e sempre olhava os empresários e depois de 16 anos naquela rotina de banco, decidi abrir meu próprio negócio. Conheci uma pessoa no mercado que atuava, gostei. Naquele momento o mercado estava muito aquecido, o mercado da construção civil, e aí eu me vi do outro lado. Isso foi quando? Isso fazem 4 anos, em 2013. 4 anos. Tá, o mercado estava aquecido e logo depois veio a crise. Você entrou pro ramo de imóveis planejados. Exatamente. Naquele ano o mercado estava muito aquecido, lançamentos, e a gente demandava assim muitos orçamentos, né, no mercado. E eu conheci um rapaz que me pediu no primeiro momento um capital de giro, um dinheiro emprestado, eu emprestei e ele sempre novos orçamentos. Eu falei, não, eu acho que eu vou para o outro lado, né? Em vez de eu fomentar esse negócio, eu vou ter o meu próprio negócio. E aí nós viramos sócio, uma sociedade que durou 3 meses, na verdade. E aí nós ficamos, hoje sou só eu, era eu e meu irmão, hoje eu estou sozinho na empresa. Tá. Olha que interessante. Primeira coisa aí, você foi sócio, né? Teve problemas na sociedade? Ou qual o desafio de ter sócio hoje? A gente entrou no mercado que ele é extremamente exigente, né? O mercado de prestação de serviço, onde você entra na casa do cliente, você tem uma data, você trabalha com os sonhos do cliente. E, infelizmente, dentro de uma sociedade, as ideias são diferentes. E a minha ideia de negócio era diferente do dele. E acabamos rompendo por uma série de divergências. Sou grato porque, graças a ele, eu conheci esse negócio e hoje a empresa está onde está por causa dele, mas não fluiu da maneira que a gente queria, né? As nossas ideias eram muito diferentes. Olha que interessante. Essa, na verdade, foi a primeira aula para você, então. Ou seja, a dica para quem está nos assistindo. Antes de ter uma sociedade, conhecer um pouco mais o jeito de pensar. Um deve conhecer o jeito do outro pensar. Não, sem dúvida, né? A sociedade, você tem que ter muita paciência, tem que ter muito equilíbrio dentro de uma sociedade e conhecer bem. Não só a sociedade, mas quando você entrar no novo negócio,
a dica que eu dou é você estudar muito o mercado, fazer um plano de negócio, né, para que você tenha um sucesso em todos os Isso processos. você fez na época? Olha, vou ser bem sincero, eu fui na emoção. Eu vi aquele mercado, isso foi um grande erro, que hoje a gente olha para trás, né? A gente não pode falar que só acertou. Esse foi um dos erros, né? Com essa bagagem toda do mercado financeiro, banco, aquela coisa, né? A gente gerenciava risco, cuidava das empresas dos nossos clientes, analisava balanço, concedia crédito. Então, aquela coisa, eu conheço tudo, sei de tudo e vamos para frente. E não é assim que acontece. Você precisa estudar muito bem o negócio, fazer um plano de negócio, né? Aí um plano de 5 anos para saber onde você quer chegar, né? E entender bem o negócio. Essa acho que é a primeira lição do empreendedor. E essa é a dica que eu dou. E no Sebrae, que é uma grande ferramenta, o Sebrae, a CI, né? E conversar bastante com essas pessoas que estão preparadas para isso. Logo depois, você sem sócio, né? Você estava falando sem o teu irmão, que era uma pessoa que estava junto contigo, mas aconteceu uma fatalidade, você acabou perdendo o irmão, né? Que faleceu nesse meio. Você se viu sozinho numa crise, uma crise do Brasil, mas a sua empresa continua de pé. Como é que o empresário nesse momento, que não era empresário por experiência, né? A tua situação deve ter um monte de gente nessa situação também, ou situações parecidas, né? Onde busca força nesse momento e o que você foi fazendo para ir superando? Porque hoje você está superando, você aumentou o número de clientes, está indo. Quais as dicas que você dá? O que você conseguiu fazer? Olha, é uma história assim, é um case bom de estudar. Em 2013 nós iniciamos atividades, um mercado extremamente aquecido, começamos com 5 funcionários. Em 2014, o boom do mercado, chegamos a ter 40 funcionários na empresa, um faturamento extraordinário, a marca em ascensão, né? E 31 de dezembro de 2014 eu perdi meu irmão, que era meu sócio, meu irmão mais velho, a pessoa que me motivava. Em 2015, né? Primeiro de 2015 já estava sem o Marcos. E essa crise, de frente com uma crise, onde busquei força na família, no trabalho, abracei o trabalho, entendeu? Os meus sonhos, os sonhos do meu irmão também, que era ter uma empresa, gerar empregos, né? Ele era a parte humana do negócio, ele que lidava com os funcionários, eu ficava na parte comercial e financeira. E é isso, a gente teve muito trabalho, né? E estudar, preparar muitos livros, entendeu? De motivacional, cursos, entendeu? Então, assim, a gente buscou e Deus, né? A gente tem que ter uma fé, levantar de manhã, ter os objetivos, e estamos aí, passamos 2015, juntamente com outras empresas que passaram essa crise, uma crise aguda, longa no Brasil, que o Brasil nunca teve, e estamos em 2016 em pleno crescimento novamente. Você poderia, no caso, ou você chegou a pensar e falar, vou fechar essa empresa e vou voltar a ser funcionário? Muitas vezes. Assim, até o dia que eu estava assistindo um programa também, como o seu, né? Assisti o seu também aqui, vi uma pessoa que fez aquele trabalho do carregador de celular e vi a trajetória dele, achei muito motivador isso. E como esses programas eu assisti outros, onde eu vi um empresário também que falou, depois de 11 anos, ele começou a gerar lucro na empresa dele. E hoje ele é líder de mercado, né, numa empresa de risco. Hoje ele atende Gol, TAM, é a maior empresa de crédito de risco do mercado. Então assim, ele falou, não desanime, porque a batalha do empreendedor, do empresário, realmente demora. E ele demorou 11 anos para começar a ganhar dinheiro. Então assim, ele falou, olha, e muitas vezes eu me deparei sem dinheiro até para fazer folha de pagamento. E não desistiu. A grande sacada é não desistir. E buscar forças, livros, palestras. Hoje a internet está aí, você consegue vários vídeos motivacionais, leituras, e a gente tem que procurar essas forças e pegar exemplos. Tem muitos exemplos no mercado. Não é fácil. Isso no caso para você se estruturar. Agora, para você estruturar a empresa, para fazer, você acha que a crise está menos pior? Como é que você está sentindo isso dentro da sua empresa? Olha, eu costumo falar, assim, como a gente trabalha no mercado financeiro, então essa história que você falou, né? Mas tem vontade de voltar. Então a gente está sempre conversando com os amigos de banco para saber como está o mercado, como é que a gente vai lidar com esse novo governo. Hoje, o que a gente tem sentido?
é uma crise aguda, igual eu falei, uma crise que perpetuou por muito tempo, né? Existiram outras crises que não que foram piores ou melhores, mas foram mais rápidas, podem ter tido consequências maiores, mas ela não durou e perpetuou como essa. Então, essa crise ela vai também demorar agora para acentuar, mas a gente já vê no mercado e já sente uma melhoria de confiança do consumidor. E isso que move a economia, a confiança do consumidor. Então, novos projetos já estão sendo feitos. Então, as pessoas estão procurando os projetos, procurando orçamento. Então, no nosso negócio, que vem ser armários, se uma pessoa tem um apartamento para fazer, um casal recém-casados, ele vai fazer os 3 quartos? Não, ele vai fazer um quarto, uma cozinha. Então, na crise, ele respaldou, esperou ver o que ia acontecer para conseguir investir novamente ou guardar. Mesmo aqueles que tinham, estavam o quê? Segurando para ver o que ia acontecer após todo esse problema político que o Brasil se encontrou e enfrenta ainda, apesar do novo governo. Então é isso. Mas você está percebendo, então, que o número de orçamentos está reagindo, está voltando, você está voltando a ser mais procurado, vamos dizer? Não, sem dúvida. O telefone toca mais. Você tem uma demanda hoje de orçamento muito maior, assim, coisas assim de 50%, entendeu? E conversamos com nossos parceiros comerciais, porque não da crise, né? Eu acabei esquecendo de falar. Numa crise tem que procurar algumas alternativas. Alguma alternativa é você se juntar a pessoas melhores ou igual a você. Quando eu falo melhores, o quê? Com maior conhecimento, bagagem. Um grande parceiro que eu tive, que foi uma pessoa que sempre me ajudou muito, foi o Naif da Maxiar, que é já um empresário de muitos anos de bagagem. E com ele, assim, tive várias conversas, né, que ele me preparou, me ajudava. Então, assim, e junto com esses parceiros comerciais, Maxiar, a Brick, a Castelo Imóveis, então a gente junta a Ciluz, então são parceiros que a gente faz uma troca de energia e de clientes. Então assim, a gente se juntou na crise e fizemos parcerias de indicações. Isso tem que acontecer, juntar novos grupos, entendeu? E fazer juntos, fazer melhor, porque juntos você fica mais forte. Isso que eu procuro falar e fazer com meus parceiros. Olha que interessante, acho que você está dando uma dica aí muito genuína, né? Você está falando realmente contando o segredo, né? Ou seja, você foi buscar informação com outras pessoas também, tentar aprender um pouquinho mais com quem estava mais tempo no mercado. E usou o teu networking, no caso. Agora, você só foi ouvido e recebido por essas pessoas porque antes da crise você já tinha contato. Essa também é uma dica. Não deixa para procurar só na hora que precisa? Sem dúvida. Eu acho que, assim, olha, concorrência existe. Eu acho que a concorrência ela é muito válida, entendeu? Criar parcerias além da concorrência e com seus parceiros que não são seu concorrente, como vendedor de ar não é um concorrente, mas você juntando força. Então, quando eu faço um projeto, com certeza eu chego antes de todos esses parceiros, vão precisar de ar-condicionado, de iluminação, vai precisar de cortina, vai precisar de... Então, assim, e muitas vezes... Você indica os outros e os outros te indicam. Isso, eles chegam antes de mim. Logo que eu montei a empresa, eu já procurei alguns parceiros, porque quando eu construí minha casa, eu demandei a Tudogás, que é o Paulo, um excelente ser humano. Então, quando eu montei a empresa e montei o showroom, eu procurei esses parceiros, a Celuz me forneceu a iluminação. Ele está fazendo o comercial de todo mundo aqui, né? Porque ele está falando aqui pessoas do mercado que realmente o ajudaram. Essas pessoas, quando você procurou, as pessoas ficam meio assustadas no primeiro momento, quando alguém chega pedindo até aconselhamento, porque você foi também conversar com eles para ser parceiro, mas você também foi pedir aconselhamento, não foi? Sem dúvida. Eu acho que existe uma premissa no mercado que se chama-se humildade. Você, quando tem humildade para com as coisas, as pessoas enxergam isso. E eu fui humilde, até porque eu estava no meu começo como empresário. Quando eu fui abrir a empresa, eu não tinha feito, igual eu te falei, a pesquisa de mercado, todo o plano de negócios, mas logo que abri a empresa, fui procurar esses parceiros e eles enxergavam a minha transparência. E sim, lógico. E você tem essa gratidão. Acho que a gente fica pensando muitas vezes, e tem muitas pessoas que analisam o empresário, né, como o lobo mau, não é? O ruim da história, né? O nosso programa aqui quer dar muito espaço aos empresários, até porque nós sabemos que os empresários são a mola mestra desse país, né? A cidade de Ribeirão Preto está
agora afundada em corrupção na área pública. Se não fossem os empresários, né, para fazer essa cidade acontecer, não teria como, né? Agora, há espaço para ter essa gratidão que é a que você está colocando com outras pessoas. E como é que dá para conviver com a concorrência? Tem que só competir realmente? Ou dá para alguns momentos ser também parceiro do concorrente? Não, eu sou grato a muitos concorrentes, assim, não sei se posso falar, eu tenho gratidão. Não precisa falar os nomes, mas só citar os exemplos. Empresas grandes, entendeu? Nesse primeiro momento, fui em fábricas, hoje, acho que ele é líder de mercado, uma das maiores marcenarias de Ribeirão Preto. Nós somos amigos, frequento a fábrica dele, entendeu? Então, assim, isso é uma cultura que precisa melhorar no Brasil. Ser concorrente não significa ser inimigo, muito pelo contrário. Se alguns setores se juntassem, a gente consegue crescer, porque você consegue comprar melhor a matéria-prima, se você comprar numa escala maior. Infelizmente, no nosso mercado não existe essa união, como a gente vê em algumas redes de supermercado. Entendeu? Que eles se juntam e conseguem fazer compras. Então, eu acho que isso é uma visão que os empresários tinham que ter. Se juntar, e na CI também tem isso. Na CI, que eles juntam os aglomerados de empresas para conseguir junto fazer melhor com custo menor. Você paga publicidade menor, você paga parte jurídica menor, então quer dizer, treinamentos. Então, isso eu acho que é uma lógica. Eu tenho muitos amigos do mercado, eu faço amizade, eu vejo a concorrência como algo bom. Nosso mercado, existe mais de 1.200 empresas cadastradas em Ribeirão Preto. Eu acho bom, quanto mais, melhor. Porque se você tem um diferencial, você consegue falar, olha, eu consigo ser melhor com esse monte de empresas que está no mercado. Então a gente tem que se aprimorar para ser cada dia melhor. Tá. Agora, falar de uma outra parte. Você foi colaborador, foi funcionário durante muito tempo. Hoje você é patrão. O que a tua experiência como funcionário te ajudou hoje a ser um patrão melhor? Sem dúvida. Quando você é funcionário, tudo é diferente, né? Igual eu falei, a humildade. Você tratar com o ser humano. A gente lida com o ser humano. Então, assim, o ser humano quer ser bem tratado como você quer ser bem tratado. Então, quando você está no outro lado da moeda, quando você é funcionário, você não enxerga algumas coisas que hoje, como do outro lado, você enxerga. Exemplos, dá para mim. Um exemplo, horário. Entendeu? Tem rendimento. Então você percebe muitas vezes, eu trabalhava em banco. Então chegava, abria meu computador. Quanto tempo eu demorava para começar a produzir para o meu negócio? Então eu estava daquele lado, eu não enxergava isso. Hoje eu estou na minha empresa, às vezes eu olho o colaborador do outro lado, não está naquele ritmo. Faz entendeu? Uma horinha antes de começar a pegar na máquina. Então a gente olha... Aí você lembra de você. Lembro de mim, não posso chegar lá com aquela... Por quê? Porque eu lembro da época que também era funcionário. Então eu converso, então tem uma conversa. Eu acho que o Brasil ainda é uma coisa que a gente precisa melhorar muito, né? É a produtividade. O Brasil aí, uma pesquisa que eu vi na revista, acho que foi na Veja, para um americano, a gente precisa de 6 brasileiros para fazer o mesmo trabalho que o americano. Então a gente precisa disso, isso vem da cultura. Então eu estou sendo muito humilde em falar que quando eu era colaborador, eu também não usava todo o meu horário para rendimento. Então, é isso que acontece. Existe um desperdício muito grande. Então, hoje, estando do outro lado da moeda, eu consigo ter uma maior paciência, ter mais tranquilidade para poder entender os funcionários e tentar fazer da empresa melhor, tentar ter maior rendimento. Entendeu? Eu acho que isso é um grande passo para quem já viveu o outro lado da moeda. Tá. Você, como patrão hoje e alguém que já foi colaborador, quais as dicas que você dá agora? Você já deu dicas para empresário, né? Para um colaborador, o que você acredita? Você falou da produtividade, de fazer com que renda mais, né? E produtividade, na verdade, é fazer mais em menor tempo, usando menos recurso, né? Quais as características que você acha que um bom profissional deve ter no mercado hoje, independente da área que ele está trabalhando? Primeiramente, está sempre melhorando, né? Se capacitando, lógico, com a empresa ajudando, né? Com cursos, com treinamentos, né? E dar o valor necessário àquela empresa que ele trabalha e àquela empresa que hoje gera o recurso, né? Porque hoje, que eu falo, ser empresário não é uma coisa, não é fácil. Estando desse lado hoje, eu falo, é muito, muito difícil.
dentro do cenário econômico que nós trabalhamos. Então, o que a gente preza é isso, um funcionário que vista a camisa da empresa. Então, às vezes o funcionário ele não tem até uma qualificação, a gente procura que ele se qualifique, mas você vê que ele veste a camisa da empresa, ele sai com o uniforme da empresa, você vê, ele ainda está com o uniforme, o cara tem prazer de trabalhar na empresa. Eu acho que isso é primordial. A pessoa tem prazer naquilo que ele faz e está contente na empresa. Eu acho que isso é determinante. Tá. Agora, para a gente terminar, você falou que em vários momentos teve vontade de realmente largar e ser funcionário de volta. E hoje? Como é que está? Olha, o cenário hoje está muito favorável. Né? Eu acho assim, né, como aquela curva do Sebrae, né, aquela mortalidade, aquela estimativa que o Sebrae faz de cada 10 empresas, 7 fecham em 2, 3 anos. Você já passou dessa fase? Passei os 3 anos, eu quero passar os 5, né? Nós estamos no 4º. Então, assim, hoje eu não me vejo dessa forma. Eu acho que a gente passou uma tempestade em 2015 em vários fatores, econômico, emocional. Não, hoje não. Hoje eu converso com o mercado, é um mercado bom. E é isso que eu falo, às vezes, converso com alguns amigos de banco. Porque quando você trabalha em banco, parece que é o pior emprego do mundo. Olha, trabalho em banco, mais que banco. Não defendendo o mercado financeiro nem o mercado de banco, mas aquilo. No dia 30, seu salário está lá. Você era feliz e não sabia. Se você não render um mês, seu salário está lá. Se você não render o segundo mês, seu salário está lá. Se você não render terceiro mês, seu salário está lá. Um empresário que em 3 meses ele pare de vender, ele pare de gerar, essa empresa está fadado a fechar. Aí você pensa, quando você não está, você tem o seu. Quando você tem uma empresa, você tem 20, 40 funcionários, que dia 5 tem que estar lá e dia 20 no vale. Aí está a grande diferença. Você, quando está trabalhando do outro lado, você trabalha para você. Quando você tem uma empresa, você tem mais 20, 30, 40 colaboradores. Essa é a grande diferença. Grande diferença que eu falo para meus amigos de banco. Meu amigo, você não sabe o que é ser empresário lá fora. Não que o trabalho dele não seja difícil. Mas como empresário você tem uma responsabilidade muito maior com seus colaboradores. Mesmo assim está valendo a pena? Muito, muito. Está valendo a pena. Ainda mais com o Brasil agora. O que te dá mais prazer, que te recompensa mais? Além de quando chega um orçamento, o que é que te faz hoje, que te motiva? As pessoas satisfeitas, o cliente satisfeito, e você vê que seu produto a cada dia está melhor. Então a gente consegue transformar, você pegar uma matéria-prima, transformar e receber às vezes um WhatsApp, igual eu recebi esses dias, 1h30 da manhã, um casal que chegou de lua de mel em São Paulo, o Alexandre, que vai estar vendo aí, e é verdade, tem uma declaração dele no Facebook, ele chegou de lua de mel, o apartamento dele estava pronto no Brooklyn. A gente estava aqui em Ribeirão, fizemos um apartamento no Brooklyn. Então isso te dá gás para você continuar no mercado e falar, eu não vou desistir. Porque assim, muitas vezes dá vontade de desistir. Mas ser empreendedor é isso, não desistir dos sonhos e sonhar sempre. Legal, olha, parabéns a você, continue realmente, né, com esse ímpeto todo e parabéns por ter passado os piores momentos e agora a gente tem, eu sempre falo, para melhorar tem que piorar antes, não é? Então agora já está na fase de ascensão. Parabéns a você, sucesso. Eu que agradeço, eu agradeço primeiramente estar aqui no programa e é isso. Aos empreendedores, força, perseverança, que é isso. Não é fácil, mas tenho certeza que lá na frente vai valer a pena. Vai ter a recompensa. Com certeza. Não é isso? Legal, obrigada, Fernando. A gente vai agora fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.
Como liderar? Como motivar? Como ter gente mais comprometida com o trabalho? Como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa? Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram e as empresas também mudaram. E então, a forma de administrar também deve ser diferente. É aí que eu entro com palestras, treinamentos e coaching. Tudo para contribuir com você e a sua empresa. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise em cada um e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha a sua meta, que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br. Estamos de volta ao programa de hoje, agora falando sobre produtividade. Nós estamos aqui com o consultor de produtividade, que é o Bruno Andrade. Bruno, a gente estava conversando aqui nos comerciais, né? E você dizendo que a tua experiência começou como professor de alunos, de crianças, não é? O que você percebeu, então, como criança, para chegar à produtividade? Eu ainda trabalho com crianças, então eu vejo que durante as manhãs eu trabalho com as crianças, então das 7h30 até meio-dia e meio eu trabalho com crianças de 12 até 18 anos, que não são mais crianças. E eu vejo que é muito interessante, porque com as crianças eu ajudo a criar foco. Então, em uma aula de jardinagem ou de matemática, quando a criança vem com algum assunto paralelo, mas professor, e isso? O que acontece com isso? Porque disso ou daquilo numa aula de jardinagem, eu peço para que ele foque, olha o tipo de raiz. Olha o tipo da raiz desse pé de alface, a diferença dela para uma raiz de cenoura, esquece o resto. Presença, no caso, para ele estar ali naquele momento. Então, criar o foco é algo até profilático para o futuro, para que aquele adulto tenha foco. E o trabalho com os adultos já beira o trabalho terapêutico, porque é o resgate do foco que foi perdido. Então, de manhã eu faço com as crianças e à tarde com os adultos, mas a tônica é a mesma, criar foco. Ora, como é que se faz isso no mundo hoje, né? Onde as crianças, principalmente, são tão antenadas, né? Estão tantos os estímulos, é o celular, é o computador, porque o que nós sabemos é que hoje, né, nós não podemos dar conta muitas vezes, porque a gente é de uma outra geração. Mas eles, olha, normal para eles vão conseguir estudar, ouvir música, mexer nas redes sociais e vão estar entendendo tudo. Na sua experiência, você acha que eles estão entendendo tudo? Ou era melhor que eles realmente resgatassem essa coisa de fazer um de cada vez? Exatamente. Eu não acredito na multitarefa. Para mim é um grande multi-engano. Cientificamente é provado que fazer duas coisas ao mesmo tempo cai a produtividade. 2% da população tem capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quantos por cento? 2%. E se você não tiver certeza absoluta que você faz parte dessa casta seleta, faça uma coisa de cada vez que vai ser melhor. Então, eu sempre estimulo as crianças a fazerem isso. E a pedagogia que eu trabalho evita um pouco a tecnologia, principalmente para os menores, aí, os alunos do ensino fundamental, para realmente não distrair. Então, o que a gente fala é muita saliva e pó de giz. É isso, é o resgate que você acabou de mencionar. Agora, como é que a gente faz com esses jovens que querem estudar com um fone de ouvido, ouvindo alguma música? Eu desencorajaria eles a fazerem isso. Eu penso que o foco é muito importante, fazer uma coisa de cada vez aumenta realmente o desempenho, então vale a pena. Parece que não, mas esse mais no futuro vai virar menos, porque realmente entra, realmente. Eu como coach, eu percebo muito que
essa falta de foco, essa falta de presença faz com que as pessoas fiquem mais ansiosas. Sim. Não é? E é o estresse moderno que as pessoas colocam, né? Que elas estão aqui, mas sempre pensando na próxima atividade. Na próxima atividade. Quais as dicas que você dá para alguém que fica sempre pensando no depois e não foca? A mente vai trabalhar com tudo que está em aberto. Então, você vai sempre pensar na próxima ação ou naquilo que está em aberto. Por exemplo, agora você pode pensar que na sua casa falta pó de café. E o pó de café vem na sua cabeça por algum motivo, você não pode fazer nada com o pó de café agora. E no supermercado, você passa na frente do pó de café, esquece do pó de café. E no supermercado lembra de alguma coisa que gostaria de ter perguntado para mim aqui. Então a mente fica num corre-corre e você nunca está com a informação necessária naquele momento. E faz com que você não fique no presente. Então o primeiro passo é, pensou, anota. Tenta anotar tudo que está aberto na sua vida. Faz uma lista de pendências. Todo mundo sabe fazer essa lista de pendências. Então faça. As pessoas só começam a anotar quando fica insuportável. Então, por exemplo, vamos fazer uma lista para um chá de bebê. Ah, vou precisar disso, daquilo. Ah, peraí, vamos anotar. Aí a pessoa pega o papel e começa a anotar. Só que só quando fica insuportável. A questão é anotar qualquer coisa. Se alguém te dá um telefone, anota. Se alguém marca com você, anota. Se é uma coisa muito simples, uma listinha para ir até a padaria para comprar algo, anota. Pensou, anota. Esse é o primeiro passo para ter uma mente mais livre e aí conseguir focar nas coisas e estar no presente. Por quê? Sua mente não vai ficar lembrando de tudo que está aberto. Ela vai ter uma coisa só para lembrar, olhar a lista. Tá. E aí ele relaxa naquele momento, né? Ele fala, anotei, não preciso mais pensar naquilo. Sim. Só tem que pensar de olhar a lista, né? Olhar a lista. Porque senão vai esquecer de olhar a lista. Exatamente. Quando você anota e não olha, a sua mente não esquece. Então, é um mecanismo muito antigo. O homem andava e enxergava algumas coisas importantes no caminho de ir ou vir para a caverna dele, vamos dizer assim, e a mente lembrava daquilo, porque aquilo era importante, então a mente lembrava. É um mecanismo de sobrevivência que evolui há milênios e a mente continua lembrando de tudo que é importante, mas ela não distingue a importância. Então, quando você se compromete com algo, ela acha que é importante. Seja comer no restaurante, comprar um sapato novo, ela acha que é importante. Fica registrado. Fica registrado. E vem nas horas que você menos quer. Tá. Outra coisa que atordoa muitas pessoas é na hora que deita, coloca a cabeça no travesseiro e começa a pensar no que tem que fazer no dia seguinte. Né? Aí eu vou falar com você, tá bom, então acende a luz e anota antes de dormir. Poderia ser. Mas uma outra saída, o que faz com que a pessoa naquele momento, porque eu já consegui desenvolver isso em mim, né? Eu acho que como coach dos outros eu tenho que fazer isso comigo, né? Primeiro a lição de casa. Exatamente. Qualquer pensamento na hora, né? Tira aquela hora, é hora de dormir, não é? E você? O que você fala para essas pessoas? Olha, esses pensamentos sempre virão para quem anota e para quem não anota. Porque como nós estamos vivos, sempre brota ideia, brota lembrança. E na hora de tomar banho, então, não é? Que você não tem o papel para anotar. Tem um monte de coisa que vem na cabeça da gente. Vem bastante. Ideias, é uma inclusive. chuva de ideias, né? É gostoso porque você relaxa, silencia o resto e aí você começa realmente a refletir sobre as coisas que estão dentro de você. Mas essa questão do sono, então na hora de dormir é mais um desses momentos que você fica sozinho com você mesmo. Então virão ideias. Quem está acostumado a anotar vai ver que vem menos. Agora, quem não está acostumado a anotar, a enxurrada vem mesmo. Então, eu ainda sugiro continuar anotando. Anote sempre, porque um dia virá menos ideias. E se você começa uma preparação para o seu sono, se você já começa a não pegar tanto conteúdo tecnológico... Higiene do sono. Exato. Começa a preparar, deixe seu corpo acostumar. Luz mais amena, não luz branca. Televisão Talvez, no quarto televisão de maneira alguma. Tela. A tela é uma luz na sua cara. E as pessoas vão hoje com o smartphone o tablet para cama. Não, isso é horrível. Eu evitei até de assistir seriado. Cria uma ansiedade, porque é televisão e você se conecta com aquela história. Agora, o seguinte, tudo isso tem a ver com a produtividade. Ou seja, a presença faz com que a pessoa produza mais naquele momento e não se perca. Sim, além de produzir mais, existe algo muito importante que é criar. Porque quando você pode até ter tempo e estar focado numa tarefa, sem distração.
Você pode fazê-la de uma maneira rápida e efetiva. Porém, criar algo novo demanda realmente uma mente livre. Então, você imagina que um arquiteto se conecta com a obra e aí ele vai fazer um design novo. Ele não vai repetir o design, mas como ele vai poder entrar nesse estado que a gente chama de fluxo ou de balanço com a coisa? Então, eu me conectando, ou seja, o arquiteto se conectando com a obra, para dali sair algo único, porque ele é único, a obra é única, e essa conexão é igual um pensamento novo, que cria uma nova sinapse, e dali sai o inusitado, algo que nunca foi pensado. Imagine as fachadas do Niemeyer, como são diferentes. Então, o poder que ele tinha de conexão com o objeto, para ser objetivo e não subjetivo, dependia de presença de espírito, foco e realmente essa conexão. E ela não vai acontecer com a mente atordoada. Não mesmo. Agora, hoje, cada vez mais, os ambientes empresariais estão sendo abertos. Não é isso? Sem as paredes, as pessoas de várias áreas estão trabalhando no mesmo nível, cada um vendo o outro. Como concentrar nesse momento, nessa situação? Primeiro, você tem que ter a colaboração dos outros colegas seus. Então, a equipe tem que estar afinada para entender que existem momentos que o outro não pode ser atrapalhado. Porque se cada um tem o seu momento, então se o meu momento de tomar café é às 10 da manhã, do outro às 10h15, do outro às 10h30, tem sempre alguém em pé, tem sempre alguém fazendo ali um ruído, seja um ruído sonoro mesmo, ou um ruído visual, alguém passando o seu campo de visão. Você ali no computador e um monte de gente vindo, falando disso, daquilo. Então, tem que ter um respeito, porque é um excesso de liberdade que pede uma qualidade de consciência que nós ainda não temos de uma maneira muito desenvolvida. Então, enquanto não houver consciência da equipe e do indivíduo de que aquilo é um espaço comum e depende realmente do respeito, vai ser complicado trabalhar nesses lugares abertos e nos coworkings, né? Que são baias, mas que é como se cada um tivesse no seu mundo. Mas como você não consegue ficar no seu mundo sem o ruído do outro, realmente fica complicado. Mas eu penso que, conforme a consciência evolui, isso é super interessante, porque profissionais de diferentes áreas trabalhando juntos, aí também pode surgir o novo. Então, a chave está ali. E a liderança tem que fazer muito trabalho aí também, né? Dar a dosagem certa para isso também, né? Eu penso que todo espaço, toda empresa, até uma escola ou uma sala de aula, tem que ter um eu. Quando eu falo eu, é alguém que pensa esse todo e ajuda a coordenar. Porque nós não temos, como as formigas e as abelhas, uma capacidade de se autogerir. Nós precisamos de um líder. Então, há essa capacidade do líder para conseguir gerir esse volume de pessoas para que isso trabalhe como uma colmeia, imagina, nessa harmonia, realmente precisa ser uma abelha rainha e esse líder para... Nos seus treinamentos, né? O que você mais aplica? De que você mais fala? 2 gargalos, né? Onde as coisas se afunilam ali e brecam a produtividade. Gestão de tarefas e gestão de comunicação. Então, a gestão de tarefas tem a ver como gerir as tarefas em equipe ou as tarefas de um indivíduo, mas a grande questão na gestão da tarefa é a priorização. Como priorizar uma tarefa? Tá, mas aí vamos supor que eu seja funcionário, tá? O outro também do lado. Então, eu fiz a minha gestão. Eu sei que as tarefas são essas, essas e essas, mas o meu chefe chega e me pede uma outra coisa e fura todo o meu planejamento. Como é que eu faço? Como é que eu devo agir? Eu vou falar uma coisa que não sei se os chefes vão gostar muito aqui, mas você tem que dividir isso com ele. Você vai falar para o seu chefe o seguinte: olha, eu tenho 3 projetos. Você está querendo mais um dentro do seu prazo. Qual deles eu vou deixar? Porque senão você vai assumir tudo e depois um deles vai ficar atrasado e o próprio chefe que te pediu vai depois te cobrar ou prazo ou qualidade. Então tem que dividir. As pessoas não podem assumir tudo, porque é como ter um cartão de crédito e não saber quanto é o limite. Exato. E você vai passando. E o que acontece? Estoura o limite e vai ter que pagar. Num outro caso, Bruno, quando o chefe fala o seguinte: eu trabalho aqui muito próximo, estou dentro de um aquário, é um vidro, toda hora o meu colaborador precisa ou de uma assinatura, precisa me perguntar alguma coisa, e se eu não der atenção,
trava o serviço lá, ou vão falar que eu não quero me comunicar, e eu preciso aqui de dar conta de tudo isso. Como é que esse líder faz também? É uma questão de organização e fluxo. Porque tarefas que são assim esporádicas, coisinhas que vão aparecendo, realmente são interrupções. Mas se tudo vira interrupção, falta um pouco de planejamento. Então, tem cheque para assinar, tem documento para assinar toda semana? Dá para acumular para toda quinta de manhã? Então, pequenas tarefas, conseguimos aglutinar e fazer no atacado? Exatamente. Fazer lotes de tarefas. Porque aí, quando você tem um cronograma programado, dá para lidar com o imprevisto que tiver. Agora, se tudo é imprevisto, se você tem 10 coisas prestes a explodir, uma explode, quando você vai cuidar daquela que explodiu, as outras vão estar todas pegando fogo na volta. Agora, se está tudo morno, pode uma explodir. Quando você volta, está meio quente, dá tempo ainda de a pessoa tem que perceber se a exceção está virando regra. Exato. Na empresa onde ela trabalha, né? E no caso dos pais, perceberem isso também com relação aos filhos. Sim, se fica sempre atrasado, se sempre é de última hora que compra o livro ou estuda para a prova. Então, tem padrões aí se repetindo, padrões que não são interessantes. Dá para mudar isso? Dá para mudar. Eu falo o tempo inteiro com a minha filha, foco. Foco, a palavra que eu acho que se perguntar para ela qual a palavra que a mãe mais fala com ela é foco. Toda hora eu estou lembrando. Você como coach, então, em casa, porque, né? Coitada, né? Porque é justamente a forma de... porque eu sei que é adolescente, né? E realmente tem essa dificuldade, né? Foco. Tá certo a gente trabalhar isso tentando nortear? Eu acho que sim, perfeitamente. Porém, só exigir sem dar a ferramenta, o jovem fica meio perdido. Exatamente, você tem que explicar por quê também, não é? Explicar o porquê e apoiar. Porque fazer a transição da adolescência para a vida adulta com foco e produtividade vai salvar esse jovem de bater cabeça e despertar com 29 anos. Exatamente. E de repente perder 7 anos aí tentando. Exatamente. Então, como oferecer ferramentas para esse jovem, para que ele faça essa transição e já entre no colegial ou numa faculdade mais organizado com suas provas, e ele vai ser uma pessoa requisitada para programas, para bolsas. Até para os adolescentes ou para as crianças, os pais que estão em casa agora nos assistindo também, até na hora do banho a demonstração de foco, né? Aquelas pessoas que ficam tempos e tempos, que falta. Primeiro que não está cuidando do meio ambiente, né? E não está focando no principal. Né? Que é realmente o banho. É um exemplo que os adolescentes entendem bem, né? Porque eles são desfocados nessa hora. De vez em quando acontece até. Eu pergunto para minha filha, ela é pequena ainda, ela tem 8 anos, mas toma banho sozinha. E falo, Isabel, você lavou o cabelo? Às vezes esqueceu, porque estava... Mas lógico, é uma criança, mas se você leva esse comportamento da criança para o adolescente... E ele continua com essa falta de foco, então existem... Ele vai ser adulto depois assim também. Existem momentos aí que você pode ir dando uns toques. E ferramentas também, cria um cronograma. Coloca um checklist na parede para o seu filho conseguir. Ele vai aprender a fazer pelo menos o checklist. Depois ele vai fazer o checklist dele sozinho. Mas começa a ajudá-lo a entender como ele pode se organizar no dia a dia. Ótimo. Nosso tempo acabou. Você vai fazer um workshop, não é isso? Quando? Sim, dia 27... aqui em Ribeirão, 27 desse mês. Vamos falar sobre mente livre e produtividade. Quem quiser mais informação pode ligar no 3234 1110. 3234 1110. Legal, Bruno. Olha, prazer em conhecê-lo, parabéns pelo trabalho e sucesso. Prazer é meu. Muito obrigado. Nós vamos agora então fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto interessante para você.
Como liderar? Como motivar? Como ter gente mais comprometida com o trabalho? Como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa? Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram e as empresas também mudaram. E então, a forma de administrar também deve ser diferente. É aí que eu entro com palestras, treinamentos e coaching. Tudo para contribuir com você e a sua empresa. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise em cada um e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha a sua meta, que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br. Voltamos ao nosso programa de hoje e agora eu quero falar com você sobre técnicas que vieram lá do Oriente. E para nos ajudar e para contar sobre essas técnicas, está aqui a médica Lyoko Okino, médica dermatologista, mas hoje uma profissional, né, que inclusive dá cursos na área de acupuntura e outras técnicas também, né? Sim. Tá, mas olha, essas técnicas todas ajudam principalmente no estresse, acupuntura, mais o quê? Isso. Bom, a acupuntura é uma técnica da medicina tradicional chinesa. Então, a medicina tradicional chinesa, ela compreende a acupuntura, a fitoterapia, as ervas para tratamento, né? Não é homeopatia, é diferente, a gente tem que separar. E também exercícios físicos e qualidade de vida. Então, com a acupuntura, é uma estimulação de pontos na pele que se encontram nos 12 meridianos que percorrem o corpo. Tem pontos específicos para tratar as diferentes queixas do paciente, que nada mais são do que um desequilíbrio da energia yin e yang que leva àquele sintoma, tanto os físicos, como dores, né? Mas também problemas psíquicos, que vai desde um simples estresse até alterações psíquicas mais graves, né? Na verdade, isso é causado por vamos dizer que é um acúmulo de energia ou uma energia desequilibrada nesses pontos. Isso, é uma energia desequilibrada. A energia devia fluir, né, de uma maneira harmônica em todos os meridianos, para trazer saúde, equilíbrio, vitalidade. Quando, por algum motivo, esse fluxo é alterado, então há esse desequilíbrio energético que nós chamamos no yin ou no yang, né? E esse desequilíbrio traz os sintomas, quer seja físicos, né, como dores, problemas gastrite, asma, né, diarreia. Que na verdade tem um fundo nervoso, né? Que pode ter. Na medicina chinesa tudo é nervoso, tudo vem do sistema nervoso e emocional. A doença nasce nesse desequilíbrio, depois ela desequilibra a função e depois ela se materializa como, por exemplo, uma úlcera. A acupuntura ou a medicina chinesa cuida da causa. Da causa. Diferente da alopatia, que vai lá com o remédio depois e cuida do efeito, da doença. Isso, exatamente. Né? E a medicina chinesa cuida do doente, não da doença. Isso, da doença. A mesma doença, ela tem nuances diferentes em cada paciente. Então, a gente trata o paciente, não a doença. Tá. Você trouxe aqui algumas coisas para a gente mostrar. Tá. Tem essa aqui, que é aquela agulhinha... É sementinha, essa é uma sementinha. Então, de criança. Isso, de criança ou de adulto. Na realidade, esses pontos de acupuntura
que nós temos acesso para levar esse equilíbrio do meridiano, do fluxo de energia, ele pode ser estimulado de várias maneiras. O mais clássico, então, é a agulhinha, a agulha de acupuntura. Pode ser feito pelo laser, né? Porque tem pessoas que têm medo de agulha. Nós podemos estimular esses pontos com laser. Mas olha, eu já vi, gente, eu já fiz várias vezes com essa agulha aqui, ó. As pessoas olham aqui porque é grandinha, né? Dá pra fazer um... Não, posso tirar uma? Pode tirar. Posso tirar uma, então. Ela... Só que não entra tudo isso, né? Entra não, e não é, pedacinho, não né? importa o tamanho. O importante é o calibre, ó. Tem um cabinho, né? Um cabinho e a pontinha. E essa ponta é que vai no ponto de acupuntura. E é verdade que quando a gente sente, onde a gente sente mais dor, é que é onde a energia está mais desequilibrada? Isso, então, quando você tem aquele ponto de acupuntura mais sensível, significa que ali aquele ponto está precisando ser tratado, tem desequilíbrio. Tá. Né? Agora, o estresse, por exemplo, quantas sessões que precisaria fazer para melhorar? Porque não é numa sessão só. Sim. Então, o efeito da acupuntura é imediato. Silvana, você que fez... A dor eu já percebi, a dor é imediata. Que passa Isso, na hora. Na hora. Se você faz o diagnóstico correto, né, e faz a escolha do ponto correto e agulha corretamente, porque tem profundidade, tem a maneira como você coloca a agulha, o resultado é imediato. Agora, a duração dessa melhora é que varia. Tá? Varia de pessoa para pessoa. Porque se você está querendo fazer um equilíbrio da energia, por exemplo, se a pessoa é jovem e tem só um desequilíbrio, é mais fácil. Uma pessoa é mais duradouro o efeito. Se a pessoa é idosa, não tem energia, você tem que dar energia para ela, demora mais. Tá. Né? Aí tem pessoas, no caso, que não gostam de agulha. Aí Sim. tem o laser. Esse laser tem a mesma função. Isso. Vamos é testar a mesma isso aí. função. Você quer testar? Vou testar quero, na sua orelha. Geralmente... Mas da orelha... Por que as pessoas... eu já vi que a orelha é como se ela tivesse um mapa. Isso, é um de feto todo o corpo. invertido. É um feto invertido. Olha, né? isso mesmo. Aqui, você olha assim, é um feto invertido. Em que no lóbulo da orelha está a cabecinha. Então, todos os processos, todas as áreas cerebrais estão aqui embaixo, no lóbulo. Aí tem a coluna, o pezinho, no centro tem todos os órgãos, né? O coração, pulmão, intestino. Então, não se deve, então, perfurar isso aqui, como as pessoas colocam brincos? Isso. Então, isso é uma das coisas. Quer dizer, quando você perfura, você está alterando o ponto de acupuntura. A sorte é que ela pode se refazer nas bordas. Mas a gente vê assim, ó, porque nós temos vários pontos de acupuntura. Se aquele ponto que eu perfurei não é importante na minha estrutura ou nas minhas doenças, né, que eu vou um dia ter, tudo bem. Mas se você perfura justo um ponto, né, que vai ser importante, aí que pode ter algum probleminha. Cuidado, tá? então, gente. Isso. Olha, fure o mínimo possível. É. Olha, eu tô com uma dor aqui. Aí, aonde que você tem que colocar esse laser? Vamos colocar agulha Isso. agora, não. Vamos Então, colocar o laser. então vamos porque colocar esse aí o eu não laser. conheço. Tá. Como é o que laser. faz? Então, é assim. Se você tem uma dor cervical, Isso. né? Então, É desse ladinho só aqui. Isso. Uma tendinite, é computador, né? isso. É a posição, né? Por conta do computador, do mau uso. Tá. Então, vamos ver. Como é que faz? Não dói? Não, de jeito nenhum. Vou pôr aqui. Agora o laser, isso. Já tá ligado o laser. Nossa, não dói, não sente nada. Não sente nada. Então, vamos ver. Dá uma mexida no ombro. Pescoço. Gente, eu quero um laser desse pra mim. E não foi combinado, né, Silvana? Senão o Você telespectador não vai achar sabia que eu fui... tinha dor. É. Olha que interessante. Melhorou? Melhorou, claro que não Isso. passou completamente, mas Isso. melhorou. Era melhorou a dor. 10, foi para quanto? A gente faz uma mensuração. Tinha 10 de dor. Tá quanto de dor agora? Sim. Acho que uns 4. Uns 4. Já melhorou, Então, já isso. melhorou. Agora Então, tem outras técnicas também. Isso aqui são as isso. ventosas, não é isso? Essa daqui é a famosa ventosa que agora estava na mídia toda,
por causa do nadador que apareceu com todas aquelas sufusões hemorrágicas nas costas, né? Porque dá hematomas, então, né? Porque na realidade ele funciona assim. Aqui a gente faz um vácuo. E quando eu coloco na pele, ele suga, né, a pele. Então, aquela sucção, né, pode levar a um hematoma. Mas o que isso melhora? Então, melhora por quê? Porque a dor naquele local é uma estagnação de energia. Então, a musculatura está toda contraída, né? E a gente pode, então, com o laser eu fiz na orelha, mas pode fazer isso daqui também nas suas costas, no local que está tenso, você pode colocar essa sucção, que ele extrai aquela energia estagnada, melhora a circulação e retorna e retira a dor. Esse aqui não é aquele moxa? Isso aqui é moxa. Isso é moxa bustão. Isso é uma outra técnica que a gente pode, então, estimular os pontos de acupuntura com um calor, né? Mas é um calor produzido por uma erva que está aqui nesse bastão, chamada Artemisia. Você vai cheirar, tem um cheiro, né? Quando ela queima, esse odor se acentua. Então, você vai colocar nos pontos de acupuntura para estimular os pontos, né? Através do calor e do efeito da erva, porque já se foi feito alguns estudos, porque realmente o cheiro é bem marcante. Então, pessoas, por exemplo, e tem fogo. Pessoas que têm consultório em edifício não pode, porque vai pensar que está, né, fazendo outra coisa, pegando fogo ou então fumando alguma coisa. Isso, que o cheiro lembra um pouco o cheiro da maconha. Então, isso daqui, então, pode ser feito só mesmo no consultório. Ainda na sala eu tenho um exaustor, né, para não impregnar o consultório todo. E aí esse cheiro, isso que eu ia falar, esse cheiro é importante, porque um bastão, por exemplo, de carvão, né, não faz o mesmo efeito que o bastão da Artemisia. Então, mostrando que o cheiro, a erva tem um efeito terapêutico. E vamos supor que as pessoas não tenham problemas, mas que elas queiram utilizar. Sim. Né? É também preventivo, para que se tenha alguma coisa depois, para manter o equilíbrio no caso e não ter nenhuma doença. Isso, é uma técnica, a acupuntura é uma técnica muito mais preventiva do que curativa, cura também. Mas o ideal seria isso, fazer o equilíbrio antes que a doença se instale, né? Tá. Então, existe até uma acupuntura que chama de sazonal, quer dizer, toda vez que muda o clima, a pessoa vai lá e faz um equilíbrio, para que ela enfrente aquela estação do ano que está entrando de uma maneira mais Ou seja, resistente. tem gente que vai lá, toma doses e doses de vitamina C, tem gente que vai lá, toma vacina, e tem outras pessoas que vão e, na verdade, ter um tratamento de acupuntura para prevenir. Para fazer a prevenção. Não que seja excludente. Você pode tomar vitamina C e também fazer essa. Isso, tá. Né? Não exclui. E o interessante é que, desde bebê, gente, também pode fazer essas sementinhas aqui, podem ser colocadas em bebês, não é isso? Em sementinha em bebê. Isso daqui tem uma utilidade muito grande em cólicas de bebê. Sabe? Aquelas cólicas dos primeiros meses do bebê, né? Sofre o bebê e sofre a mãe, ninguém dorme, né? Essas sementinhas podem levar, então, à melhora dessas cólicas intestinais. Doutora Lioco, muito obrigada pela entrevista, tá? Aprendi mais um montão. E aí, gente, eu sou super alternativa, eu adoro isso, eu vou querer agora experimentar tudo isso também. Tá bom, parabéns então. pelo trabalho, Eu que agradeço, porque eu acho que isso é uma técnica maravilhosa que nós temos que divulgar. Exatamente. E o conhecimento é que nos liberta. Exatamente. Né? Quantas pessoas estão aí sofrendo com dores e não sabem que tem uma técnica maravilhosa como a acupuntura, que pode ajudar, que faz 5.000 anos que está aí. E tão simples, tá? né? Muito obrigada, então. Tá bom? Eu que te agradeço, viu? Tá. Olha, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço para você e até semana que vem, com certeza.